Qual pode ser o topo do Bitcoin nesse ciclo? Essa é uma dúvida, uma dor que muitos investidores no mercado cripto estão tendo nesse momento, que o mercado cripto está em alta, em que a gente pode estar chegando próximo do final desse ciclo, da fase final desse ciclo, e a maior dor da maior parte dos investidores cripto que já estão nesse mercado há muito tempo é tentar não errar a hora de vender, não errar a hora de sair, não pegar toda a desvalorização do bear market na cabeça. Então no vídeo de hoje a gente vai pegar várias metodologias, várias formas de tentar calcular, de tentar projetar o ciclo, o preço do Bitcoin, esse tipo de coisa. Pegar indicadores técnicos, pegar gráficos, pegar projeções de especialistas e no final montar uma estratégia de saída, uma estratégia de realização de lucro, e eu vou explicar como que eu estou fazendo isso, como que é a minha estratégia de saída desse ciclo, para que no final do vídeo você consiga investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal. Então enquanto roda a vinheta, confere aí se você não está inscrito. Muita gente assiste o canal, mas não está inscrito no canal. Estar inscrito me ajuda demais aqui e é de graça. Pessoal, vamos lá. Como tentar prever o preço do Bitcoin, o topo do Bitcoin no ciclo? Esse é um assunto muito delicado e que, sendo bem sincero, eu não gosto de falar sobre. Por quê? Porque é muito difícil. E a gente sempre tenta encontrar metodologias, a gente sempre tenta fazer contas, mas no final do dia, cada ciclo é diferente e existem diversos fatores que podem afetar o mercado. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe como que é a minha postura em relação a isso, que eu nunca tento ficar prevendo o que vai acontecer com o mercado, principalmente no curto prazo, análise gráfica, análise de preço, esse tipo de coisa. Porém, é uma dor muito relevante no momento atual do mercado, venho recebendo muitas dúvidas em relação a isso, então acho necessário trazer uma visão minha em relação a isso e mostrar a forma como eu penso sobre esse assunto. A gente tem algumas formas de tentar prever até onde vai o preço do Bitcoin. Usar projeções de especialistas, de referências dentro do mercado, pessoas que entendem muito mais do que a gente ou que possuem metodologias diferentes das nossas. Utilizar indicadores de mercado, indicadores que no ciclo passado mostraram, acertaram o topo, alguma coisa do tipo. E utilizar análise técnica, aquela análise gráfica lá que você traça umas linhas no gráfico e acerta ali o que vai acontecer com o preço do ativo. Eu vou me restringir a trazer as projeções de especialistas e fazer uma análise em cima de indicadores de mercado, porque são as duas formas que eu me sinto mais confortável de fazer essa análise. Eu não sou um especialista de análise técnica, não me sinto confortável de trazer algo que eu não me considero uma pessoa bem informada. Mas antes de tudo, a gente precisa conversar um pouquinho sobre ciclos de cripto. O mercado cripto é muito conhecido, Bitcoin especificamente é muito conhecido pelos seus ciclos de 4 anos. O que é isso? Cara, são ciclos em que o Bitcoin sobe por 3 anos e cai no 4º ano. Desde 2011, o Bitcoin ele se comporta de certa forma ritmada nesses ciclos de 4 anos. E a gente consegue ver aqui que são 3 anos de uma alta muito forte, normalmente o último ano sendo o ano mais representativo da alta, e depois um ano de queda também muito forte. Já abordei em diversos vídeos aqui no canal as teorias por trás dos ciclos, mostrei a teoria do halving, a teoria do ciclo macroeconômico. Não convém eu repetir tudo isso nesse vídeo. Aqui convém falar um pouco sobre padrões de ciclo e tentar dizer que se o Bitcoin continuar seguindo esse padrão, como que deve ser o comportamento dele nesse ciclo. Mas claro, sempre com o asterisco de que o mercado não precisa se comportar da mesma forma para sempre, beleza? Alguns fatores curiosos para a gente conversar sobre os ciclos do Bitcoin. Primeiro ponto, os ciclos de alta do Bitcoin eles sempre são explosivos na sua última fase. A euforia sempre vem antes da depressão, logo antes. A gente sempre tem explosão de preço dos ciclos de cripto no último ano ou na última pernada ali de alta do ativo. Assim em 2017, assim em 2021. Se a gente seguisse o mesmo padrão, seria assim também em 2025. Embora o Bitcoin esteja em um outro patamar agora de tamanho de mercado, seja um ativo muito mais institucionalizado, seja um ativo com uma capitalização de mercado muito maior. Mas é interessante a gente ver que pela teoria dos ciclos, a gente ainda pode ver essa explosão de preço do Bitcoin, esse momento de euforia, que em tese ainda não chegou. E também, pela lógica dos ciclos de 4 anos, normalmente os ciclos
do Bitcoin, desde a mínima até a máxima, duram aí cerca de 1.000 dias, 1.066 dias. E a gente já estaria vivendo um ciclo muito mais achatado. O que isso quer dizer? Um ciclo menos volátil e mais longo. Se a gente respeitasse esse valor de 1.066 dias, o que não existe nenhuma regra de que a gente deve ou não respeitar, mas se a gente respeitasse, a gente teria aí mais 100 dias de ciclo, ou seja, uns 3, 4 meses pela frente de ciclo de alta de cripto. O que se comunica com a tese, com a ideia de que 2025, esse ano que a gente está, seria o último ano de alta e esse segundo semestre seria o momento em que o Bitcoin marcaria topo. Por isso a grande preocupação de todo mundo de saber o que fazer nesse segundo semestre. Isso aqui é interessante de observar, tanto pelas perspectivas de alta quanto pelas perspectivas de baixa. Gabriel, o que você está querendo dizer? A gente já está vivendo um ciclo menos volátil e é normal isso. Quanto mais o Bitcoin cresce, quanto mais estável, conhecido ele fica, menos volátil ele fica. Olha que engraçado esse gráfico. Ao longo do tempo, na linha verde, como a volatilidade do Bitcoin vem caindo e hoje é uma volatilidade muito próxima de ativos considerados tradicionais. Ações de tecnologia como Tesla, Nvidia, Facebook. O Bitcoin não perde em nada para esses caras hoje em termos de volatilidade. E a tendência é que essa volatilidade caia cada vez mais. Quem sabe que o Bitcoin se encontre em algum momento como um ativo de baixíssima volatilidade. O que isso significa? Isso significa que tanto a perspectiva de alta quanto a perspectiva de correção ela tem que ser ajustada. A gente pode sim estar vivendo um ciclo de alta em que ele não vai ser tão eufórico assim, o Bitcoin não vai ter aquela super explosão na fase final do ciclo, mas que também não vai passar por uma correção de 50%, 60%, 70%, 80%. Pode ser uma correção muito menor que isso, uma correção de 30%, 40% no máximo, pode ser o novo normal para o Bitcoin. É natural que seja esse o caminho, porque como a gente está vendo no gráfico, o Bitcoin está cada vez menos volátil. Entendido essa nossa visão sobre os ciclos, vamos discutir agora projeção, qual que pode ser esse tal desse topo do ciclo. E aqui eu separei diversas projeções de diversos especialistas, bancos, empresas de investimento em torno do preço do Bitcoin. Por que essas projeções são interessantes? Primeiro, porque sempre tem uma metodologia por trás, esses caras fazem cálculos matemáticos, etc, com base no histórico do preço do Bitcoin, e também porque essas metas, divulgadas amplamente pelas maiores empresas de investimento do mundo, viram resistências psicológicas. O que isso quer dizer? Cara, se a maior empresa do mundo está falando que o Bitcoin vai bater valor tal, essa é a meta deles, na hora que vai bater isso, todo mundo vai estar propenso a vender. Ou eles mesmos vão falar, olha, a gente já acha que o Bitcoin bateu a nossa meta. E a partir daí, o mercado tende a mudar a sua visualização em relação ao ativo. Eu acho bem interessante a gente considerar essas projeções por meio desses dois pontos de vista. O que não quer dizer que só porque a BlackRock falou que o Bitcoin vai bater tal valor, isso significa que os caras estejam 100% certos. Todo mundo está extremamente propenso a errar. Mas deixa antes de eu falar dessas projeções de preço, te fazer um convite, cara. Se você está sentindo essas dores, essas dúvidas em relação ao que fazer com a sua carteira nesse segundo semestre, no primeiro link na descrição você cai no meu WhatsApp para conversar comigo de graça, tá? De graça, não vou te cobrar nada. Você clica, preenche um formulário para dizer como é que tá a sua carteira, quais são suas principais dúvidas, qual que é o seu objetivo com cripto, e eu te trago uma análise, uma visão geral da sua carteira e bato um papo com você, eu mesmo, tá? Não é IA, não é robô, não é ninguém do meu time, não. Sou eu mesmo que vou entrar em contato com você e a gente bate um papo ali para eu te ajudar na gestão da sua carteira e na sua tomada de decisão, no seu planejamento ao longo desses próximos 6 meses. Mas vamos lá ao que interessa, projeções de preço. Vou começar com uma projeção que ela é bem famosa de uma das casas de análise mais antigas do mercado cripto, chamada Pantera Capital, na verdade, a maior gestora específica de cripto do mundo, uma das mais antigas. Eles fazem um modelo chamado Stock to Flow, que é basicamente um modelo que considera a oferta e demanda do Bitcoin, beleza, para projetar o comportamento do Bitcoin ao longo dos ciclos do halving, que são esses ciclos de 4 anos. E eles consideram que a projeção ideal para o final de 2025 é Bitcoin em torno de 147.843 mil dólares. Bitcoin, 150 mil dólares. Uma projeção interessante da própria Pantera Capital também é a visão de que o Bitcoin vai bater 740 mil dólares em abril de 2028. Olha só, os caras vão além, né? Mas enfim, o modelo matemático deles diz isso, que o topo desse ciclo seria 147 mil, o topo do próximo ciclo seria 740 mil dólares.
Bom, interessante. Vamos ver outras projeções aqui. Eu trouxe também da Bitwise. Bitwise é uma das casas que eu mais respeito também, fundos de investimento, casa de análise e fundos de investimento de cripto. Eles trazem uma visualização de Bitcoin $1 milhão em 2029. Então é essa mesma visualização, né, do topo do próximo ciclo. Aqui a Pantera fala de 700 e poucos mil dólares, a Bitwise fala de $1 milhão, né, que o Bitcoin ultrapassaria o ouro, inclusive, antes de 2030, no topo do próximo ciclo. Muito doido essa projeção mais de longo prazo da Bitwise. A Bitwise trouxe uma projeção também de curto prazo para esse ano. Para esse ano, na carta que eles liberaram, eles soltam as projeções de Bitcoin $200 mil, Ethereum $7 mil e Solana $750. Nesse momento, quem está mais longe de bater essa projeção aí é a Solana, né, que está a $200 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas eles acreditam nesses preços, eles colocam a justificativa deles aqui, né? Para o Bitcoin, por exemplo, eles falam do inflow, da entrada de capital nos ETFs, eles falam da compra por governos e da compra por grandes corporações que estão comprando Bitcoin, falam da possibilidade de uma reserva estratégica. Bom, enfim, essa é a tese deles. Bitcoin, $200 mil em 2025. A gente está falando de Bitcoin, $120 mil agora. Seria uma alta aí bem relevante para o ativo. Mais previsões. Standard Chartered, que é uma casa não, é um banco de investimento que entrou em cripto recentemente. E eles vêm, assim como o mercado tradicional gosta de fazer, né? Fazer valuation e previsão de preço das coisas. E eles soltaram as previsões deles em relação a cripto para esse ano. Solana, $275. Achei bem conservador, tá? Bitcoin, $200 mil. Então esse valor acaba se repetindo, né? E Ethereum, $4 mil. Esse eu acho que eles erraram, né? O Ethereum bateu $3.900 praticamente dia desses. Talvez, vamos ver se esse topo da Ethereum aí, $4 mil, tá correto. Mas dá para ver que Bitcoin, $200 mil, acaba sendo meio que um consenso do mercado, né? Essa faixa de preço. A Vanek, um outro fundo de investimento, uma outra empresa de investimento que entrou de cabeça em cripto, está lançando relatórios e análises frequentes sobre o mercado cripto. Eu leio todas, cara, o que eu li de relatório para fazer esse vídeo, gente, de verdade. Se isso daqui não merece seu like, é só clicar no botão aqui, no like aqui embaixo. Eu acho que eu li uns 50 relatórios de banco, de casa de análise e tudo mais, para separar 5 bons e trazer para vocês, tá? Mas enfim. Vanek liberou as previsões deles para 2025 em cripto. E quais são as previsões, né? Bitcoin, $180 mil, Ethereum, $6 mil, Solana, $500. E eles ainda colocaram SUI, uma previsão de preço de SUI para $10. Aí eles falam, following this first peak, seguindo esse pico, nós antecipamos uma correção de 30% no Bitcoin e 60% nas altcoins. Olha só. Então, eles concordam com essa minha visão de que talvez o Bitcoin não corrija 80%, 60%, 70% igual foi nos ciclos passados. Talvez a correção do Bitcoin seja um pouco menor. Nesse caso, eles falaram de 30%. Gostei da visão deles e eu acho também que essa projeção de Bitcoin $180 mil é um pouco mais conservadora, mas é também mais alinhada com o patamar de mercado que a gente está. Vanek, eu gosto bastante dos relatórios deles de cripto, tá, gente? Só trouxe os bons para vocês. BlackRock, olha só, BlackRock, maior empresa de investimento do mundo, dona do maior fundo de bitcoins do mundo, hoje a maior holder de bitcoin do mundo. Previsão de bitcoin $700 mil ao longo dos próximos 5 anos, tá? O que eles falam aqui? Eles falam que antes de 2030, bitcoin $700 mil. Então é aquela faixa de preço também que a Pantera fala, que a Bitwise fala, todo mundo girando em torno desses $700 mil. Então aqui a gente fecha essa parte de previsões de preço de grandes especialistas, grandes empresas de investimento e tudo mais. A gente consegue ver um certo consenso do mercado, né? Um certo senso comum que pode sim afetar a psicologia, a mentalidade do mercado hoje. O que a gente consegue tirar de conclusão disso? Entre 150 e $200 mil é a faixa consenso do mercado. Ninguém prevê Bitcoin abaixo disso nesse ano, em 2025. Ok. No próximo ciclo, antes de 2030, uma previsão de Bitcoin entre 700 e 1 milhão. Caraca, puxado. Porém,
Isso é uma preocupação, eu acredito, para a gente do futuro. Se você acreditar nisso e falar, cara, eu vou me posicionar no Bitcoin agora e esperar isso porque eu acredito e eu estou disposto a esperar 5 anos para ver esse valor e no patamar atual multiplicar meu capital por 7, investindo apenas em Bitcoin esperando 5 anos, se vocês acreditam que eu acho factível isso, sim, eu acredito, eu acho super factível. Acredito no Bitcoin, tá bom? E acredito na baixa volatilidade dos ciclos de baixa daqui para frente. Então, em tese, vai ser mais fácil segurar Bitcoin, né? Porque pode ser que as retrações, as quedas sejam menos agressivas. Agora a gente parte para a segunda fase dessa análise, que é a fase de analisar indicadores. Existem alguns indicadores gráficos que pegam diversos dados on-chain, diversos dados de corretoras, de sentimento de mercado, históricos do mercado cripto e mostram que, olha, esse indicador aqui, ele prevê topos, ele prevê se o mercado cripto está mais próximo do topo ou não. Historicamente ele fez isso, você consegue analisar esse indicador com base na sua base histórica. Eu trouxe alguns indicadores que são indicadores que eu observo no dia a dia, que eu olho praticamente todos os dias para tentar entender o momento do ciclo que a gente está. Vou começar pelo CBBI. O CBBI, ele é um indicador que ele pega outros 10 indicadores do mercado cripto e agrupa em um só. Então ele basicamente pega todos os indicadores importantes de cripto em relação ao Bitcoin e junta nesse indicador que é marcado por essa linha azul. E dá para ver que o CBBI ele flutua dessa faixa abaixo de 20 e dessa faixa acima de 80. Normalmente, abaixo de 20 é uma sinalização de que nós estamos em um bom ponto de compra de Bitcoin. E normalmente acima de 80 significa que nós estamos em um bom ponto de venda, mais próximos do final do ciclo. O topo do primeiro ciclo foi acima de 90, o topo do segundo ciclo foi acima de 90, o topo do terceiro ciclo 2021 não foi acima de 90, foi acima de 80. Ele chegou a bater acima de 90, depois retraiu, depois voltou de novo. Então, olha o perigo de analisar indicadores e se basear apenas nisso. Se você seguisse apenas indicadores, você sairia do último ciclo em março de 2021, não em novembro, tá? Então é sempre bom tomar cuidado com isso. O que é importante aqui, eu gostaria de destacar, é que o CBBI está próximo de 90. E todas as vezes nesse ciclo que ele bateu 80, 90 não, gente, desculpa. Que ele bateu 80, que ele bateu o patamar que ele está agora, ele passou por uma retração. Deem uma olhada. Toda vez que o CBBI bateu 80, o Bitcoin estava fazendo topo local. Então, ao invés de a gente tentar prever que exatamente por meio de análise técnica qual que vai ser o topo do Bitcoin, uma estratégia é acompanhar esse indicador e realizar uma estratégia de venda, uma estratégia de realização de lucro com base nesses patamares. O CBBI em 80 eu vendo uma parte, 85 eu vendo uma parte, 90 eu caio fora, porque 90, meu Deus do céu, é perigoso demais. Essa é uma estratégia que eu considero mais assertiva e mais inteligente do que tentar prever com base em alguma coisa qual preço vai bater. Outro indicador que eu gosto bastante também é o MVRV. O MVRV ele compara o preço que um usuário, que um investidor comprou o Bitcoin versus o preço atual. Então, se o MVRV está em 2, significa que eu comprei Bitcoin a $50 mil e agora ele está 100. Eu ganhei o dobro. Eu estou com resultado de 2 vezes em cima do meu investimento. Então, quanto maior o MVRV, 2, 3, 4, mais propensos os usuários estão a vender, porque com mais lucro eles estão. Quanto mais lucro você tem, a tendência é que mais próximo de uma realização você esteja. Se muitas pessoas realizarem, o preço corrige. Historicamente, o MVRV fez topo nos ciclos acima de 3. O último ciclo foi a mesma coisa, né? Bateu 4, teve o primeiro ciclo bateu 4, segundo ciclo bateu 4, terceiro ciclo bateu 4, voltou e subiu para $69 mil de novo, né? Então o último ciclo ele foi muito pegadinha, né? Aquela correção que o Bitcoin teve em 2021, bateu $60 mil, voltou para 30, depois voltou para 69. Cara, isso deixou muita gente maluca. Eu lembro que na época, cara, nossa, foi uma volatilidade doida. Enfim, MVRV acima de 3, preocupante. Ele está em 2 ponto alguma coisa, quase 2,8 agora. Novamente, uma estratégia de vender, realizar lucro acima de 3 é melhor, porque você vai estar masterizando a sua chance de vender próximo do topo, ao invés de ficar tentando prever qual que é o topo exato do Bitcoin, tá bom? Você pode utilizar esses 2 indicadores para ficar se baseando e analisar e comparar até mesmo divergência entre eles. E um outro indicador que você também pode fazer para fazer movimentos mais de curto prazo com o Bitcoin é o medo e ganância. O indicador de medo e ganância mostra como é que está o sentimento do mercado naquele dia.
E sempre que o Bitcoin bate extrema ganância, ou seja, a linha verde ali acima de 80, cara, é hora de vender. Sempre que bateu extrema ganância, o Bitcoin passou por correções fortes. Nesse ciclo, desde 2023, todas as vezes que o Bitcoin bateu extrema ganância, logo em seguida ele passou por correções de 30%, 40%. E a mesma coisa vale para quando ele bate extremo medo. Sempre que o Bitcoin bate extremo medo, na verdade ele só bateu extremo medo uma vez nesse ciclo, foram momentos muito favoráveis de compra. Nesse ano a gente bateu extremo medo, quando o Bitcoin caiu para baixo de 80 mil dólares. Quem comprou ali e esperou menos de 3 meses, teve um retorno excelente. Então, ao invés de tentar prever, de tentar ser preditivo ao mercado, mais vale a pena ser reativo. Estou posicionado. Subiu, os indicadores mostram um ponto de venda, estou vendendo. Ah, mas minha análise diz que pode chegar em 150 mil dólares. Cara, mas e se bateu 130 e eu já estou num lucro bom? E os indicadores estão mostrando que o ciclo está esticado, e o CBBI está mostrando 80 e pouco, o medo de ganância está mostrando ganância extrema. Você realmente vai deixar de vender, mesmo com tudo te dizendo que está numa boa hora para vender e possivelmente um topo do ciclo, porque você acredita que tem que bater 150? Porque a Bitwise falou que vai bater 200. Eu não gosto tanto dessa estratégia de colocar essa meta, esse foco em um valor específico e ignorar todo o resto do mercado. É por isso que dentro da minha estratégia e dentro do que eu venho posicionando a carteira dos meus clientes, dentro da minha consultoria e dos meus alunos também, é uma estratégia de realização gradual daqui para frente, acompanhando principalmente o preço do Bitcoin. Então, à medida que o Bitcoin vai evoluindo de preço, 120, 130, 140, 150 mil dólares, a gente vai aumentando o nosso percentual em caixa, sem tentar prever qual é o próximo passo do mercado, mas seguindo a mantra do bom velhinho, seguindo a mantra da Bíblia do investimento. Subiu, vendeu, caiu, comprou. Enquanto o Bitcoin estiver subindo, a gente vai realizando lucro até chegar um momento em que todos os indicadores podem estar mostrando o topo de ciclo, a macroeconomia pode estar mostrando o topo de ciclo, e a partir daí a gente não vai se apegar a nenhum valor. Não vamos nos apegar a 150 mil dólares, não vamos nos apegar a 200 mil dólares, não vamos nos apegar a 180 mil dólares, porque a gente não entende que não é uma estratégia eficiente. A gente vai se apegar ao que os indicadores estão mostrando e uma realização de lucro constante e gradual. Colocar esse dinheiro no bolso porque, como eu mostrei, o Bitcoin ele é volátil, para que num momento de queda, quando esses mesmos indicadores estiverem mostrando o preço de compra, vamos supor que o CBBI volte para 40, para 30, para 20, a gente tenha dinheirinho no bolso para comprar e fazer preço médio. E quem sabe, quando o Bitcoin bater os 700 mil dólares lá, a gente está com um bom ponto de entrada e fazer mais lucro lá na frente. Porque passar muito tempo vivo no mercado é muito melhor do que tentar prever o mercado no curto prazo. Então, senhores, reunindo tudo que eu falei no vídeo de hoje, as previsões de curto prazo do preço do Bitcoin giram em torno de 150 a 200 mil dólares, de longo prazo 700 a 1 milhão de dólares. Se você estiver disposto a segurar Bitcoin pelos próximos 5 anos, eu acredito que é provável que você veja esse ativo nessa faixa de preço. Prever qual que é o topo do ciclo em termos de valor é difícil. Acompanhar é certeiro. Atente-se aos indicadores, atente-se a uma estratégia de realização de lucro gradual. Quiser entender um pouco mais sobre a estratégia de realização de lucro gradual, tirar dúvidas sobre como aplicar tudo isso dentro da sua carteira, me chama no WhatsApp. Aqui embaixo, primeiro link, você clica, cai no meu WhatsApp, de forma gratuita, a gente conversa e você pode tirar suas dúvidas sobre como implementar tudo isso dentro da sua carteira. Porque o meu foco aqui é te ajudar a investir em cripto do jeito certo. Então, já deixa seu comentário aqui embaixo. Qual que você acha que é o topo do Bitcoin nesse ciclo? Vamos fazer uma enquete? Comentar todo mundo aqui embaixo qual que acha que vai ser o topo do ciclo. E eu comento também o meu palpite. Eu vou comentar o meu palpite, hein? Mas eu só vou comentar o meu depois que tiver mais de 50 comentários. 50 comentários aqui embaixo, eu comento o meu também. E aí a gente faz essa brincadeira aí sem compromisso nenhum, tá, gente? Não é pra tirar print e me xingar depois. É isso. Encontro vocês no próximo vídeo, porque eu sei que você tá inscrito aqui no canal.